Estamos aqui com o Dr. José Faria. Dr. José Faria, conta-nos lá qual é a sensação que o senhor sente ao estar nessa abertura desse escritório. A minha sensação é de felicidade, de regozijo, é uma sensação de vitória, de ganho, de sentido de oportunidade, na medida em que trata-se de um colega não só de profissão e de carreira, mas tudo pelo facto de ele ter começado a carreira em Benguela. E nós, na qualidade de presidente do Conselho Provincial, sendo que esse escritório tem a sua sede em Benguela e praticamente esta aqui em Luanda é a filial, para nós é um sentimento de muita alegria, muito regozijo. Então, qual é o apoio, né, que esse escritório pode obter do Conselho Provincial de Benguela? O Conselho Provincial de Benguela poderá dar o apoio institucional, principalmente nas questões que o escritório quiser promover relativamente com questões de consultas públicas para poder garantir e mostrar a existência do escritório a representação a nível de Luanda. Poderá também auxiliar o escritório quando haver necessidade de fornecimento de alguma legislação, que haja alguma dificuldade de obtenção junto da imprensa nacional. Também o Conselho Provincial poderá facilitar, por exemplo, naquilo que será as mediações, nas questões que esta representação eventualmente poderá ter junto do Conselho Provincial de Luanda. Como deve saber, nós, na qualidade de presidente do Conselho Provincial, poderemos sempre estreitar e temos relações estreitas com outros conselhos, com outros presidentes dos outros conselhos provinciais. Se existir alguma situação anómala que cria alguma certa dificuldade aqui ao escritório, e sabendo que é uma representação de um escritório que, ab início, nasceu em Benguela, obviamente que nós poderemos facilitar este apoio e permitir que criemos a ponte para que as coisas possam ser resolvidas no mais curto espaço de tempo. Também poderemos ajudar na questão de indicação de alguns advogados para poderem fazer a formação. Podemos também facilitar na indicação de alguns advogados que querem dar os primeiros passos na advocacia, que precisam e procuram de algum patrono. Poderemos também fazer chegar a este escritório para ajudar. E como se não bastasse, também pedir ao Presidente do Conselho Provincial de Luanda que, no âmbito do processo de assistência judiciária, possa também proceder à distribuição de alguns processos direcionados aqui ao escritório. Não sei como é que é o critério utilizado a nível do Conselho Provincial de Luanda, mas nós, no Conselho Provincial de Benguela, nós fizemos sorteio para aqueles processos de assistência judiciária, para aqueles cidadãos que precisam de advogados, mas não têm capacidade econômica. Por força da nossa Constituição, nos termos do artigo 29, não se pode negar a realização da justiça para esses cidadãos. E por essa razão, o Estado angolano criou o tal chamado patrocínio judiciário e é previsto ter dignidade constitucional, conforme disse há pouco no artigo 29 da Constituição da República de Angola. E esses processos, o Estado mais tarde, o Estado remunera, tem os seus procedimentos. E estes processos também, obviamente, o escritório deve beneficiar, a representação do escritório deve também beneficiar. E quais são esses procedimentos? Os procedimentos não percebi a questão. O senhor falou em procedimentos para aqueles que não têm possibilidades, então, de ter um advogado e poder pagar. Então, gostaria de saber desses procedimentos. Sim, aquelas pessoas carenciadas financeiramente podem recorrer ao Conselho Provincial. Se eles estiverem domiciliados aqui em Luanda, recorrem, no caso, ao Conselho Provincial de Luanda. O Conselho Provincial de Luanda tramita a documentação e depois digita um advogado para poder acompanhar. Digita um advogado ou o patrono, no caso, por exemplo, pode digitar Dr. Hipólito e o processo é tratado a nível desse escritório. Este cidadão não vai pagar nada. O processo vai seguir a sua tramitação normal. Os advogados desse escritório vão poder defender até a exaustão e quando haver sentença, depois tem que juntar a sentença, fazer um requerimento e remeter ao Conselho Provincial de Luanda ou do Conselho respectivo onde os factos ocorrerem, para depois requerer ao Conselho o pagamento daqueles serviços em termos de assistência judiciária. Ok, muito obrigada. Nada, sucessos, tudo de bom. Desejamos muita felicidade para o Dr. Hipólito,
para toda a sua equipe e que Deus esteja com eles e que tudo corra bem e que muitos constituintes entrem para esse escritório. Obrigada.